Sejam muito bem-vindos ao Mundo do Turismo. O turismo fala sobre experiências, deslocamentos e ocupações. O turismo interliga política, economia, história, tecnologia, sociedade, enfim. Turismo é um mundo e movimenta o mundo. Eu sou o Lucas Gamonal e nesse podcast tratamos tudo que envolve o mundo do turismo. Falamos sobre teorias, tendências e áreas do mercado. Estamos de volta com uma segunda temporada, aqui com minha fiel escudeira, Milene Ferreira. Animada? Saudades? Muita saudade, animadíssima para essa segunda temporada. Senti saudade. Viramos o ano agora, 2024. E vamos matar um pouquinho a saudade do nosso pod, Lucas? Bom, seguimos explorando esse universo do audiovisual, falando sobre turismo. E o que vocês querem ver por aqui? Falem com a gente lá no Instagram, @o Mundo do Turismo. Enviem dicas, críticas, sugestões para os próximos episódios. Hoje, Milene, nosso 6º episódio, vamos falar sobre o RH na hotelaria. Então, prepara a documentação, a foto 3x4, porque a gente vai passar no RH. E para o papo de hoje, vamos ter 2 convidados em um formato inédito no programa. O estagiário também veio. Quem está com a gente é o Felipe Paiva, do time do RH do Grand Hyatt, Rio de Janeiro, e o Diogo Brício, estagiário do RH também do Grand Hyatt, Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos. Olá, pessoal, boa tarde. A minha dicção só não é tão boa quanto a de vocês, eu tô me sentindo assim. Tá tudo bem, Estão falando igual locutores. A gente treinou muito para isso. Muitíssimo. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Obrigado pelo convite. Queria agradecer muito por estar aqui. É uma oportunidade que nunca imaginei que ia ter. Ah, maravilhoso. Obrigado, muito obrigada por terem aceito. Vai ser gostoso o nosso papo. Vai. Bom, quando a gente fala sobre o mercado hoteleiro, muito comumente se traz a questão do número de empregos gerados por esse setor. Então, eu vi uma matéria, por exemplo, no Hotelier News, em que se tratava da busca por mão de obra qualificada, sobretudo após a pandemia de Covid-19. Então, assim, para a gente dar o start na nossa conversa, queria saber de vocês o que a hotelaria tem buscado, se isso é realmente uma realidade, né? Se vocês têm sofrido com essa baixa de profissionais qualificados e como tem sido lidar com isso, o que vocês têm buscado mais? Sim, eu penso que o Diogo, pelo menos, ele começou com a gente, ele vai fazer 1 ano mês que vem. Então, ele não teve essa experiência de pandemia e pós-pandemia, né, na hotelaria. Eu trabalhava na hotelaria, na pandemia eu consegui sobreviver durante um tempo, e aí eu saí da hotelaria e voltei. E hoje eu trabalho diretamente com recrutamento. Então, o que eu penso, o que a gente vê é que parece que a mão de obra ficou mais difícil, sabe? Acho que a pandemia trouxe um pensamento muito da galera, vou viver minha vida fazendo o que eu quero, da melhor maneira possível, né? Então teve muita gente boa que saiu da hotelaria para abrir o seu negócio, porque teve que ser forçada a isso. Então acho que a gente hoje busca uma mão de obra qualificada, mas o que é mão de obra qualificada quando a gente pensa em hotelaria? Eu não penso que é ser tão experiente, porque a gente tem muita oportunidade para as pessoas que não têm muita experiência. No Grand Hyatt, principalmente, a gente faz isso. Mas um gap gigantesco que a gente percebe é a falta do conhecimento em inglês, né, em estudantes de turismo e hotelaria. A gente também tem parceria com outras instituições, e a gente foi na Rural, e assim, a gente recolheu os currículos de algumas pessoas, a gente abriu o processo de para vaga de estágio, e ninguém tinha o inglês que a gente precisava, né, e eu penso, caramba, eu entendo que também estudo é um privilégio no Brasil, né, então você conseguir fazer um curso de inglês, etc e tal, tem que ter um investimento, mas hoje a gente tem muita coisa gratuita, sabe, então, né, inclusive pensando nesse gap, a gente tem o nosso programa de Jovem Aprendiz, que a nossa intenção é fazer uma apostila de inglês para eles, 1 vez por semana, a gente facilitar inglês para eles saírem do programa prontos com inglês básico, pelo menos para a hotelaria, né? Para área de recepção, governança. Então, eu penso que o que a gente procura são profissionais qualificados que queiram trabalhar, mas eu acho que isso é qualquer segmento, né? Porque muitas pessoas querem emprego, né? Mas aí na hora de trabalhar é diferente, né? E eu acho que o inglês realmente é um gap gigantesco hoje. Para todo mundo, para toda a área, mas sobretudo na hospedagem, na hotelaria, quando se trata do Rio de Janeiro, a gente recebe, imagina, turista do mundo inteiro, né? Então acredito que seja realmente, enfim, estándar, né? Um cargo, não há cargos na hotelaria que não precise do inglês. Bom,
Nesse sentido, Felipe, Diogo também, vocês podem falar um pouquinho sobre a rotina de trabalho de vocês e principalmente sobre essa especificidade do RH na hotelaria? Sim, vou deixar o Diogo falar sobre recrutamento e seleção. E o dia a dia dele? Então, como a hotelaria não tem muito uma rotina, a gente tem um checklist, mas é bem difícil seguir a rotina, porque as coisas são muito dinâmicas lá. Então, quando a gente está terminando uma coisa, já aparece outra, mas atualmente, a gente faz desde o do alinhamento da vaga com o gestor, da abertura da vaga, o alinhamento da vaga A com o vaga, gestor. desculpa te interromper, mas só para quem está ouvindo, a vaga seria das unidades habitacionais, dos quartos, o que seria a vaga? Não, a vaga de trabalho mesmo, de emprego. Ah, sim. Ok. A gente faz todo o alinhamento com o gestor para ver o que ele precisa, qual o perfil da vaga que ele quer. Depois disso, a gente divulga a vaga em algumas plataformas, como o Rio Vagas. A gente usa também o LinkedIn Recruiter para vagas mais administrativas, vagas mais complicadas, dizendo assim. Depois disso, a gente marca as entrevistas, a gente só leva os candidatos para o gestor, se a gente sentir que aquele é o perfil da vaga. Até para o gestor não perder o tempo dele, o candidato não perder o dele e a gente não perder o nosso. Então, a gente faz isso depois que a gente já contrata as pessoas, a gente faz todo o onboarding. Então, nós temos conversas Agora a gente está deixando o onboarding mais robusto, agora vai ser até os 180 dias, mas atualmente até os 70. Então, é toda uma conversa acompanhando como é que a pessoa está se sentindo, se ela gostou, como é que a equipe está tratando ela, como é que o gestor está tratando ela, e a gente está com mais alguns planos aí para deixar esse onboarding mais robusto. Onboarding, só para a gente traduzir no inglês, é esse preparação da entrada da pessoa. Isso, né? toda a jornada da pessoa ali no hotel. Inclusive, só um adendo aqui, acho que no final a gente vai falar os nossos e-mails, para quem quiser, né, quem estiver ouvindo, quem vê, mandar currículo. Não tem hotel no Rio de Janeiro que tem o nosso onboarding, com todas as etapas e com todos os treinamentos. Então, ó, quem estiver assistindo, tá? Greenlight. Não tem. Eu já falo isso que eu já trabalhei em Sheraton, já trabalhei no Hilton. Não tem no Rio de Janeiro, tá? Não tem no Brasil. E eu acho que isso é muito importante, porque, de fato, é uma área, né, de atuação que você tem, se você não tiver um cuidado, você tem um prazo de validade curto, você tem uma rotatividade grande de funcionários, não é? Sim. Você que já trabalhou em outras redes hoteleiras, você deve ter visto isso. Sim, e o que acontece muito na hotelaria, né, a gente tem que fidelizar não só o hóspede quanto o colaborador. Então tem muito hotel, não existem tantos hotéis 5 estrelas, mas tem muito hotel. Então se a gente tem um hotel na outra quadra que paga R$150 ou mais, a pessoa vai, né? Então a gente, quando a Hyatt ela tem hoje, a gente tem uns prazos, né? Então assim, ninguém pode pedir demissão antes dos 180 dias, não pode, porque se essa pessoa pedir demissão vai gerar várias coisas, né? Vários retrabalhos dentro de recursos humanos. Então a gente tem a auditoria externa, a gente tem a auditoria da galera lá de fora que vai entender por que as pessoas não estão ficando no hotel. Então, por isso que a gente estendeu as boas-vindas, né? Esse onboard. Então, a gente tem conversa com 30 dias, a gente manda o formulário para essa pessoa, focado em certos pontos. Com 70 dias, outro formulário, outra conversa, a gente passa para o gestor como está acontecendo. Com 120 dias agora, a gente vai fazer um outro treinamento, que é um treinamento de aculturamento, para a gente fazer relembrar, né, qual é o nosso propósito, por que a gente está ali, por que a gente acorda, qual a importância do cuidar com o hóspede. Em 180 dias a gente fecha falando de carreira e desenvolvimento, porque na Hyatt, a partir de 6 meses, você pode fazer cross-training, é como se fosse um estágio em um outro departamento, ou se candidatar para as vagas internamente. Então também é uma forma da gente garantir que tudo que aquele novo colaborador precisava, ele teve. Né? Então, quando eu falo que não tem hotel que faz isso, né, assim, brincando, mas é falando uma verdade mesmo. Então, acho que, inclusive, é o nosso propósito da Hyatt, né? Cuidar das pessoas para que elas possam ser o seu melhor. Então, a gente cuida de quem cuida, né? Então, eu só vou cuidar de alguém se eu estiver me sentindo cuidado. Muito bom. Né? A gente fala muito de hospitalidade, né? Desse bom atendimento, e por vezes isso é esquecido com as pessoas que prestam esses atendimentos, né? Sim. E aí, pegando esse gancho, já que você falou das experiências pregressas e a gente falou um pouquinho sobre a formação também de vocês, né? Agora, indiretamente, queria saber um pouco sobre vocês mesmo, Felipe, como que o psicólogo que trabalha com RH vai trabalhar em hotéis, e Diogo, como que o estudante de administração se vê indo trabalhar em hotéis também, assim, como que vocês vão parar e como, enfim,
talvez seja uma quebra de expectativa, não é o lugar óbvio em que vocês trabalhariam e tem uma especificidade ali do negócio, né, hoteleiro. Lógico. Então, quando eu saí da escola, eu fiquei meio confuso com o que eu queria fazer, né? Então, eu tentei fazer direito por um tempo, queria prestar concurso, fiz assim, um período, desisti fácil, e aí depois fui para nutrição, que é bem diferente de direito, mas é um plano que eu já tinha antes. Fiz 1 ano e meio, se eu não me engano. 1 ano e meio, e saí também. Aí fui para administração. Porque é um curso que abrange muitas coisas, né? Então, posso trabalhar em finanças, posso trabalhar em RH, posso montar meu próprio negócio. Então, eu sempre fugi um pouco de hotelaria, porque meu pai sempre foi de hotelaria, sempre foi da área de vendas. E eu sempre fiquei meio assim para hotelaria. Mas eu estava trabalhando, vendendo carro numa loja, fiquei lá 1 ano e pouco, e aí eu decidi sair para procurar um estágio que fizesse sentido para minha faculdade. Então, mandei os currículos e acabei caindo de paraquedas em hotelaria e em RH. São 2 coisas que eu nunca imaginei que eu trabalharia. E antes de eu entrar, eu achava muito que RH era muito aquela coisa fria. Chega lá, vê o currículo, chama para entrevista, contrata e acabou. Mas quando eu entrei lá, o Felipe me mostrou que é muito mais que isso. Tem todo o setor de treinamento, tem comunicação interna, que o recrutamento não é só olhar currículo, também tem todo um trabalho ali para deixar a pessoa satisfeita com o lugar que ela está. Porque, como ele falou, por R$150 a mais, a pessoa vai. O que importa é o sentimento que a gente gera na pessoa. Então, foi assim que eu acabei caindo em RH mesmo. Você, Felipe? Eu já tenho uma estrada mais longa em RH. Eu tenho 8 anos em RH, em hotelaria são 6 anos e meio, mas eu comecei a minha vida acadêmica estudando medicina. Eu fiz 5 períodos de medicina e eu desisti por uma situação que teve. E aí eu fui fazer administração pública na Unirio e por último eu me formei em psicologia. E antes disso eu já era técnico de segurança do trabalho. E eu comecei a trabalhar como terceirizado na Petrobras. E como na época era um contrato, era eu que fazia essa parte de admissão, de vale transporte. Aí teve aquela crise lá do petróleo, né? Enfim. E aí todo mundo saiu, os terceirizados saíram. E eu tava fazendo faculdade e falei, cara, e aí, né? Aí eu fiz umas promessas para mim meio loucas, né? E aí, do nada, eu fui parar no Sheraton, né? E como estagiário de departamento pessoal. Odiei departamento pessoal. Enfim, respeito quem gosta, mas não é minha praia. E eu saí de departamento pessoal e falei assim, cara, não, nunca mais na minha vida. Aí passou uma semana depois, uma gerente que era do Sheraton virou diretora no Hilton e a gente se conheceu, trocou uma ideia, fui pro Hilton como estagiário em recrutamento e seleção. Fiquei 9 meses, fui efetivado, virei analista, estava muito feliz e contente, Hilton é maravilhoso, mas eu queria mais, eu queria crescer. Eu sempre tive uma ganância, uma parte boa de se falar, né? Uma ambição profissional muito boa. Eu pensei que eu tô bem, tô feliz, mas não tenho muito mais para onde me mexer. Aí a Rede Arena, que é uma rede nacional, que são 3 hotéis aqui no Rio de Janeiro, me chamaram para ser assistente, né? Então era um degrau a menos. Eu tinha umas metas muito loucas na minha cabeça, aquelas metas que você tem antes dos 30 anos, né? Que às vezes não acontece. E aí eu falei, cara, é lá que eu vou conseguir um cargo de gerência, de coordenação, de liderança, que eu tinha na minha cabeça que eu ia ter um cargo de liderança antes de 25. Aí com os 24 eu era supervisor. Tava muito feliz, veio a pandemia, eu falei, cara, eu não quero mais hotelaria nunca mais na minha vida. Porque eu morava do lado do hotel e teve uma semana que eu não fui para casa, porque era pandemia, só tinha eu de treinamento, e você tinha que dar treinamento para todo mundo. Porque as pessoas ficavam de quarentena no hotel, então tinha que ter alguém para pegar o turno da madrugada. Eu falei, cara, não quero mais pra minha vida. E aí saí, fiquei uns 2 anos, e aí a Marta, que é a nossa gerente, me achou pelo LinkedIn, falou, olha, tem uma vaga, vou fazer isso, em hotelaria. Pesquisei sobre a Hyatt, né, sobre pessoas que eu conheço que estão na Hyatt já há anos e fizeram carreira. E eu falei, acho que faz sentido, né, faz sentido financeiramente falando e pelo propósito, né, que eu, como psicólogo, eu não trabalho clinicando, porque também não é o interesse que eu tenho, mas eu sempre pensei em como o meu trabalho pode afetar a vida das pessoas. Então, hoje eu encontro uma governanta que eu contratei como camareira 6 anos atrás, um supervisor de EB que eu contratei como jovem aprendiz. Então, eu penso, eu tô aí, impactei a vida da pessoa. Por mais que a pessoa não fale comigo, tá ali. Meu camarada foi gerente, mas eu participei desse processo. Então, faz sentido para mim. Então, fez sentido voltar e faz sentido continuar na hotelaria. Muito bem. Bom, vocês falaram, né, um pouquinho dessas experiências anteriores. E aí,
o Felipe me disse agora, né, sobre algumas grandes redes que você trabalhou como Hilton, Sheraton. Você consegue ver no dia a dia hoje que existe uma diferença de você trabalhar numa grande rede de hotéis do que numa acomodação familiar, por exemplo? Você consegue ver essa diferença no dia a dia? Muito. A rede Arena ela é uma rede familiar, né? Ela tem sócios, alguns são parentes, não tem a estrutura que a gente tem no Hilton, que a gente tem no Grand Hyatt, porque são empresas multinacionais. Então, são processos e estruturas diferentes. Então, eu sempre falo, ainda mais para quem é jovem aprendiz e estagiário. Cara, se você começar no Grand Hyatt, você está começando na Ferrari. Você vai ter acesso a procedimentos, a treinamentos, a cultura, a tudo. Tudo que você puder imaginar. Galera de gastronomia, então, sim, cara, aquela galera vai trabalhar com produtos que, de repente, eles nem teriam acesso, sabe? Se não tivessem passado por ali. Então, até que que é um movimento que a gente vê principalmente em confeitaria hoje. A galera, os estagiários de gastronomia que vão para a confeitaria, aprendem, pegam o know-how e vão fazer, né? Vão fazer, enfim, os doces deles e tal. E é um movimento que a gente vê, é um outro gap, né? Que a gente está vendo principalmente em confeitaria. Essa galera de confeitaria não tem ficado. E a gente vai saber, porque a gente faz entrevista de desligamento com todo mundo que sai, pessoal, aprendi, agora eu vou vender por conta própria, né? Mas tem diferença, sim, tem total diferença. Principalmente, eu acho que seria legal, de repente, falar também, se puder, né, dessa coisa dos programas de trainee, por exemplo, né, que eu acho que é uma coisa que é um diferencial também das redes, né, que você não vai ter em hotéis de pequeno porte, de administração familiar. Na Hyatt, né, a gente tem um programa de trainee que se chama CMT, que são para estudantes recém-formados, até 2 anos de formação para os cursos de administração e turismo e hotelaria. Então, o CMT é um programa de 1 ano. A pessoa, ela roda todo o hotel, ela conhece todos os departamentos do hotel, mas a ideia é formar pessoas para serem gerentes gerais. Gerente geral é o cargo mais alto dentro do hotel, né? Então, aqui, nós somos 4 unidades no Brasil, né? 2 no Rio de Janeiro. A gente, esse ano, como a gente vai paralisar a prova, a gente não vai ter o programa de CMT, mas a gente vai ter ano que vem. Então, a ideia é pegar uma pessoa para ser trainee. Essa pessoa, ela entra ganhando o mesmo salário base de um supervisor, né, mas com cargo de trainee, e ela vai aprender sobre todas as áreas. E no final do ano, essa pessoa vai ter que fazer como se fosse um TCC, vamos falar assim, né, fazer uma apresentação de um trabalho. Porque a gente tem um foco. O CMT, por exemplo, de São Paulo, foi financeiro. Então, essa pessoa, ela vai concluir esse ano, ela vai ter que fazer uma apresentação de um trabalho trazendo um resultado para aquela área, o que ela faria diferente, né? Essa apresentação para uma bancada internacional, que é o RH internacional, a gerente geral do hotel, o diretor financeiro, né, que é o diretor da área. Então, por isso que, voltando na questão do inglês, né? Então, para você ser um trainee hoje, não só na Hyatt, em qualquer multinacional, você tem que ter inglês. Até porque parte do processo é com o RH do Brasil, com a diretora de RH, com o gerente geral do hotel e, por último, com uma bancada de RH lá de fora. Né? Então, mas é um programa maravilhoso. Inclusive, a pessoa ela tem que ter disponibilidade de mudança. Então, de repente, a pessoa está aqui e abre um task force, que é uma força-tarefa. Né? A gente vai abrir um hotel lá na Colômbia. Então, chama uma galera e o CMT é para isso. Né? Então, você pode ser o CMT aqui no Brasil e, de repente, ir para as Maldivas, por exemplo, para o México, sabe? E por aí vai. É um mundo de oportunidade mesmo. Incrível. Bom, e a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, valorizando nossa audiência. E aí uma questão foi da professora Carolina Castellitti, que inclusive participou do nosso 2º episódio. E ela falou, queria saber, né, sobre uma quase obrigatoriedade, ou por vezes obrigatoriedade, do sorrir na hotelaria, né, principalmente para as mulheres. E aí ela pergunta, né, se existem impactos para fora do ambiente de trabalho também, sobre essa obrigação de sorrir a todo tempo. E aí eu me lembrei, assim, de perguntar a vocês, porque eu conheço, né, a gente fez uma visita técnica lá no hotel, sobre ações de suporte à saúde dos colaboradores, sobretudo saúde mental, mas também quando a gente fala na hotelaria, muitas das vezes a gente trata da escala 6x1, que é um gargalo, é uma questão. Então, como que vocês veem isso tudo, né? Sim, eu acho que o Diogo, né? O Diogo, ele tá lá há 1 ano, ele é relativamente novo, vamos falar assim. Acho que de repente ele pode falar melhor de como a gente cuida, porque ele foi cuidado e ele é cuidado, né? Então, eu vou deixar ele falar da percepção dele, eu vou falar o que a gente tem
né, dos programas, né, que a gente efetivamente faz. Então, na minha percepção, lá no Grandhead, eu sempre fui muito cuidado, tanto desde o Felipe, que é meu superior direto, até a Marta, que é minha gerente, a Vanessa, que é minha diretora, todos sempre me trataram super bem, sempre me deram o maior apoio, e não só lá dentro também, questões pessoais, lá fora, por exemplo, por mais que eu trabalhe no Grandhead, quando eu vou fazer uma entrevista para outros lugares, eles me dão o maior apoio, me indicam. Então, eu acho que a minha equipe e as outras equipes lá do Grandhead, elas cuidam muito das pessoas que estão trabalhando do lado delas. Legal. Porque todo mundo se dá muito bem. Então, é isso, a gente cuida muito, a gente está sempre num clima muito agradável. E sobre a questão da saúde mental, que vocês falaram, a gente tem uma parceria com um aplicativo, se não me engano, que é o Psicologia Viva, que ele ajuda as pessoas a terem acesso a consultas de psicologia, porque você tem que estar bem para cuidar bem das pessoas. Então, na minha concepção, é isso. A gente cuida bastante, principalmente as equipes, tanto de cargos mais elevados, como diretoria, até cargos mais baixos. Todo mundo lá se respeita muito, cuida muito um do outro. Que bom. Não foi Tá fazendo um bom trabalho, Felipe, tá vendo, né? Mas o cuidar, né, respondendo diretamente a sua pergunta, né, a gente atende, né, então tudo, a gente trabalha muito a experiência, tudo é experiência, né, então imagina, você bucou, né, a gente fala bucagem, você reservou o quarto, aí você já vai, o encantamento já começa pelas fotos, pela foto do café da manhã, aí imagina, você faz a reserva e você chega no check-in e tem um recepcionista super mal-humorado. Isso já é experiência, né? O mensageiro, que é o primeiro contato físico, é um camarada que não te dá bom dia, ou que está sempre olhando para baixo. Então, a gente trabalha muito na experiência através dos treinamentos. Então, não tem, na minha opinião, tá? Então, eu como recepcionista, sou muito chato. Para mim, se o recepcionista não sorrir, ele não é um bom recepcionista, na minha percepção. Ah, você pode estar com problema pessoal? Pode, o problema é seu. Todo mundo tem problema. Mas da porta do trabalho, você tem que estar sorrindo. Eu falo, cara, o hóspede é o camarada que complementa o teu salário. Então, assim, se você vai gastar com teu filho, você vai pagar sua conta de luz, é graças à pessoa que você vai fazer check-in. Né? Então, a gente tem esses treinamentos pensando voltados para a experiência, né? Então tudo impacta a experiência, mas o propósito da Height é cuidar das pessoas para que elas possam ser o seu melhor. Então a gente cuida muito das pessoas para que elas se sintam bem, que elas possam entregar o seu melhor, né? E não tem jeito, né? Até a hospitalidade. Eu acho que não, pelo menos falando da Height, tá? Não tem uma cobrança maior em cima das mulheres para elas terem que sorrir ou serem mais simpáticas. É uma cobrança para todo mundo, né? Então, porque faz parte do atendimento. Então, acho que com certeza aqui todo mundo já foi mal atendido em algum lugar, em algum restaurante que... Rio de Janeiro, que isso? algum restaurante que o garçom não era simpático, uma atendente de loja, né? Então todo mundo é cliente no momento. Então isso que a gente também bate muito na tecla, né? Como é que você gostaria de ser atendido? Né? Então, né? E é isso, né? Tudo é experiência. E a gente vende experiência. Então se a gente vende experiência, a gente tem que vender aquilo que a gente está se propondo a vender. Sobre escalas, né? Que você mencionou também. A gente, acho que pensando em hotelaria numa forma em geral, a escala 6x1 ainda é muito predominante, mas a gente na Height também tem pesquisa de satisfação, né? E é um ponto que é abordado, né? 6x1. Então, o que a gente pensou? Como é que a gente pode, aos poucos, sanar isso, né? Então, a gente inflou um pouco o nosso quadro da recepção para poder ter eles têm uma escala 5x2. A equipe da manutenção trabalha 12x36, né? Então, é uma forma de retenção também. É menos retrabalho para a gente, é menos custo com rescisão, menos custo com recrutamento. Então, obviamente a gente faz o que a gente pode também, mas a gente sempre estuda ações para o bem-estar. A gente na Height, a gente também tem os grupos de afinidade, então a gente tem o Height para elas, o Height para todas as cores, Height para LGBTQIA+, PN, então a gente faz com que todo mundo lá realmente possa se sinta à vontade para ser quem é. Né? Então a gente tem um olhar diferenciado para as pessoas trans, então a equipe é treinada, a gente teve uma palestra de uma advogada só que é especializada no direito das mulheres, então sempre tudo que a gente pode fazer para a pessoa se sentir incluída, né, a gente faz, né? Então acho que a gente faz um bom trabalho. Pelo menos a gente tem bons feedbacks. Muito bem. A gente estava até conversando um pouquinho antes da gente começar essa gravação, né? Que principalmente a gente tem uma predominância aí de ouvintes que são estudantes de turismo, sobre essa questão da escala, né? Muita gente acha que qualquer função na hotelaria você vai trabalhar, você não vai ter feriado, enfim, tem sempre aquele medo de entrar no mundo da hotelaria, né? E como você disse,
hoje vocês têm trabalhado com essa questão mais flexível de folgas, de 5x2, por exemplo, e para quem quer atuar na área, mas não quer perder o seu final de semana, existem também departamentos que você consegue trabalhar no horário comercial, normal, convencional, de segunda a sexta, né? Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Sim, os departamentos administrativos, né? Diogo é de segunda a sexta, a gente tem departamento de vendas, e até mesmo os departamentos operacionais, quando é estagiário. O jovem aprendiz realmente é uma regra, né? Não pode. Mas o estagiário, até mesmo no operacional, a gente sempre tenta muito que eles não trabalhem sábado e domingo, e sempre na escala 5x2. Claro, é hotelaria, então final de fim de ano, por exemplo, né? Então vão ter os picos de ocupação que essa pessoa tem que ter essa disponibilidade. Mas não penso que seja só para hotel, é para atendimento, né? Então, é isso, você escolheu esse caminho e assim será, né? Se não for para ser assim, vai fazer medicina, psicologia, fonoaudiologia. Medicina também vai... Medicina também tem plantão. Ele não né? vai ficar... Mas, assim, tem outros caminhos, mas a hotelaria, ela exige que a gente tenha disponibilidade. A gente que é do administrativo, eu e o Diogo, por exemplo, né? A gente já ficou varando lá e faz parte. Eu acho que acaba sendo um estilo de vida também, né? Você também consegue organizar o seu tempo e numa terça-feira à tarde estar numa praia, né? Tem suas vantagens. Exatamente. Tem suas vantagens. Bom, pensando em alguns projetos já desenvolvidos por vocês, assim, tem algum que vocês queiram destacar, o mais interessante, o que vocês já trabalharam? E aí, Diogo? Então, a gente desenhou o programa de Jovem Aprendiz agora, esse ano. A gente já tinha o programa antes, mas agora a gente está acompanhando mais de perto, com encontros mensais com os jovens, cada um com um tema, facilitando o treinamento. O encontro desse mês, inclusive, vai ser sobre colaboração. Então, a gente está fazendo uma apresentação bem legal para eles. Tem sempre uma dinâmica a ver com o tema, claro. E a gente sempre chama um gestor convidado para falar um pouco sobre sua área, para eles verem também que a gente tem o rodízio, né, de jovem aprendiz. Depois de um tempo, eles trocam de setor. Então, até para eles verem, também entenderem um pouco melhor qual setor eles querem ir. E agora a gente está... O Felipe, né, porque eu não estou participando, que nem colaborador mesmo, ele está desenhando o programa de estagiário. Que vai ser uma pegada mais diferente, mais voltada para encarreiramento. Mas eu acho que isso é um case bem legal da gente lá na RH. A gente não só contratar o jovem aprendiz para cumprir cota de jovem aprendiz, a gente realmente acompanhar e torcer para o crescimento deles e auxiliar o máximo possível. Só complementando, a gente na Height, a gente tem o que a gente chama de Rise High, que é um programa da Height, a gente tem um comprometimento de mudar a vida das pessoas, né? Principalmente de jovens de 16 a 24 anos em situação socioeconômica, né, bem complicada. Então, a gente tem uma meta. A Height tem uma meta mundial de contratar, se não me engano, até 10 mil pessoas dentro dessa faixa, né? Então, quando a gente fala de jovem aprendiz, a gente quer 100% Rise High, né? Que é esse perfil. Né? As nossas contratações também são muito voltadas. O que a gente diz enquanto RH? É mudar a vida das pessoas. Né? Então, a gente faz um programa de jovem aprendiz, a gente acompanha, a gente ajuda a desenvolver não só para o Height, mas para o mercado de trabalho. Então, a gente tem vários ex-jovens aprendizes que hoje são coordenadores, tem um que é diretor de finanças, supervisor de TI, coordenador financeiro. Então, assim, é desenvolver realmente e a gente vê a mudança. Né? Então, eu acho que esse é um propósito muito legal, que eu particularmente gosto bastante, né? E você realmente se comprometer a mudar a vida. Né? E o projeto? Que mais? Que mais? Então, a gente está agora fazendo... A Height, ela tem vários pontos voltados para a comunidade, né? Para realmente mudar a vida das pessoas. Então, a gente agora está firmando parceria com algumas instituições, ONG. A gente já escolheu uma ONG, que a gente está meio que apadrinhando, a gente está paquerando ela, e a gente vai fazer ações, né? Então, a gente vai fazer rodas de conversa, a gente vai levar uma pessoa formada em gastronomia, psicologia, administração, porque são pessoas que não têm muita essa luz, né? É uma galera que está fazendo vestibular comunitário, que não estuda e nem trabalha, que também é o foco do Rise High, né? E falar, olha, para você ser um administrador, você estuda isso e isso, o que faz um administrador dentro de hotelaria? E a gente também vai nessa ONG, a gente vai treinar essa galera em como participar de processos ativos, como montar currículo, e a gente vai chamar essa galera depois para o nosso processo de jovem aprendiz para a próxima turma do ano que vem. Então é uma história que tem um começo, tem um meio e vai ter um fim só lá, sabe-se quando? Porque se essa galera entra como jovem aprendiz, fica mais um ano e um mês, e depois ela pode ficar efetiva, pode, enfim, seguir a vida dela para qualquer outro caminho. Então é um programa aí de longa parceria. Legal. E vamos lá, agora, eu que sou curioso, e é uma coisa que sempre
gera curiosidade também nas pessoas, sobretudo nas visitas técnicas. Hoje eles vão participar da minha aula também, com certeza os alunos vão perguntar sobre isso. Qual a história mais curiosa, doida, engraçada que vocês já viveram na hotelaria? Com candidato? Com qualquer situação que você já tiver, uma situação com hóspede, não sei. Cara, eu trabalhei em hotel, mas eu não posso falar nomes. Não, a gente Não. não fala, a gente não fala o Eu santo, A pode trabalhei- ficar gente não tem tranquilo. equipe jurídica, por favor. Não, nem eu, nem eu. Mas tem uma história assim com hóspedes famosos, assim, que são bizarros. A gente pensa, cara, como a pessoa faz isso? Sabe? Óbvio, né? Obviamente, quem trabalha na hotelaria, o que acontece no hotel fica no hotel. A gente assina termo, inclusive, lá no contrato de trabalho. Então, assim, se a gente vai receber o Flamengo, a gente não pode falar para ninguém, né? Então, porque, né, pode vazar e o Flamengo para de fazer parceria, não, para de ficar lá com a gente e a gente perde dinheiro. A gente perde, enfim, né? Mas tem muita coisa assim, sinistra, com gente famosa, que a gente fica assim, meu Deus do céu. Mas Como? você pode falar É. sem citar nomes, a gente não vai perguntar. De tudo você puder imaginar, assim, de ator, de cantor famosíssimo, estourado, umas coisas assim sinistras. Teve uma pessoa que pediu para botar cartolina amarela em todo o quarto, no teto, e assim, ela ia chegar às 10 horas da noite de uma gravação, e ela não ia ficar no hotel, né? Era muito pouca da noite, sei lá, a pessoa lá que toma conta dela, falando não vai chegar, ela quer o quarto todo com cartolina amarela. E vai ter, porque era um contrato que a gente tinha com aquela empresa, que aquela artista, quando veio para o Rio de Janeiro, só ficava lá. E é isso, e teve. Deram um jeito e tiveram. Só acata e é isso aí. Não... A gente tem que fazer. Mas com candidato eu tive uma experiência também. Teve um cara que eu entrevistei, era verão, no Rio de Janeiro, né? Então muito calor. E aí esse cara veio de um terno preto, todo de preto, com terno preto. Eu falei, beleza, o cara tá vindo pra uma entrevista, tá vindo formal. E ele começou com uns papos muito estranhos. Assim, ele era muito bom a princípio. Ele falava inglês, espanhol, era até overqualified, era acima, né? Eu precisava. Ele começou a falar, assim, não, porque eu sou do grupo dos motoqueiros maçons. Aí eu falei, e do nada, ele é. Aí eu falei assim, qual é a sua loja, né? Qual é o lugar que ele ia? Porque eu fui entender, é da maçonaria, né? Ele só falava que era motoqueiro maçom. E aí era perto do almoço. Ele falou, posso almoçar? Aí, porque o refeitório, né, ficava lá perto, o restaurante ficava lá perto. Eu falei, olha, eu vou verificar, mas eu já pensando, não, porque não dá, né? Sei lá, o cara vai grudar aqui no teto. Aí, beleza, consegui, ele foi embora e mandei o feedback agradecendo a participação dele. Ele me mandou um texto, ele me insultou, sem usar palavrão, mas que eu me senti até lisonjeado. Ele fez um texto só me insultando, falando assim, você é um semideus de prepotência insuperável, você destrói a vida das pessoas e os sonhos, e que não sei o que, você tem que prestar muita atenção por onde você anda. Eu imprimi e botei no mural da regra. Eu falei, gente, cara, eu quero que alguém me ofenda assim de novo. Né? O cara usou o vocabulário pra me xingar, que cara, eu queria muito esse texto. Mas eu tenho lá no meu Instagram um stories que eu só vejo que tem parte. Ele fala assim, você é um semideus prepotente de arrogância insuperável, que não sei o que. Gente, eu vou adotar isso pra vida, imagina, você é um semideus prepotente. De arrogância insuperável. Gente. Pois é. Entre outras coisas, tem gente que teve uma menina uma vez que foi quase pelada pra entrevista, com um shortinho com o piercing aparecendo. Mas tem umas doideiras. É raro, mas acontece muito. Acontece quase todo o processo seletivo acontece. Mas é engraçado. Mas tem umas que a gente fica meio receoso. Diogo, nesse ano tem algum caso que te marcou jamais assim? Pelo sorriso tem. Não sei se eu digo felizmente não ou infelizmente não. Mas, por enquanto, não vivenciei nada do tipo, não. Só as histórias que o Felipe conta mesmo. São muito engraçadas. Sim. Mas imagino que vai vivenciar aí daqui a pouco. Com certeza. Ainda não chegou a sua hora, Diogo, mas vai chegar. Bom, estamos nos encaminhando para o fim do nosso papo maravilhoso que estamos tendo por aqui. Mas aí eu quero perguntar, pensando agora, né, nos estudantes, quem está nos ouvindo agora, quem quer atuar na hotelaria, vocês indicam algo? Tem algo que as pessoas precisam se atentar, pensando um pouco também, né, a gente já falou sobre língua estrangeira, mas tem outra qualidade, outra técnica, né, algo técnico que a pessoa precisa ter? Então, depende muito de qual o seu nível, né, de conhecimento e o que você está buscando. Então, quando a gente fala de estágio, por lei, a gente não pode pedir experiência, né? Por mais que seja uma lei, tem muitas pessoas, muitos processos que pedem experiência. Mas acho que a principal dica é conheça o lugar que você vai, né? Então, acho que todo mundo que é recrutador fala, porque eu me identifico muito com o Valor Tal já me ganhou.
porque eu adorei o propósito da Hype, já fico todo derretido. Né? E é uma dica mesmo, assim, conheça o lugar que você vai, saiba um pouco da história do lugar e você tem que ver se faz sentido para você. Se os valores daquela empresa são compatíveis com os seus, né? Então, acho que essa é a principal dica. Conheça o lugar que você está indo, siga o LinkedIn do hotel, né? Então, se você quer trabalhar em vendas, né? Você vai num processo seletivo, veja as ações, né? Veja lá como é o marketing share do hotel, enfim, conheça onde você está trabalhando. E as habilidades técnicas, né, que são necessárias. Então, se você não fala inglês, não bote um currículo que você fala inglês. Isso acontece muito, inclusive. E com isso eu faço a pessoa passar vergonha. Então, se tiver alguém vendo e assistindo e mandar currículo em inglês fluente, cara, eu vou te perguntar em inglês. Eu já entrevistei um cara em alemão, eu não falo alemão, obviamente, né? Ele falava alemão e não sei o que. Eu falei, fala alemão aí. Let's speak Não, German. ele trocava de língua no meio da entrevista. Eu nem sei se ele estava falando certo. Mas ele trocava, na hora era francês, espanhol. Então, assim, isso é muito importante, né? Então, se você não sabe fazer, ou se você não tem experiência, não bota o que você tem. E você falou sobre área de vendas, por exemplo, né? Tem alguma área, comento muito sobre alimentos e bebidas, que muitas das vezes é um gargalo, a área de revenue management, que já foi, né, tema do nosso podcast também, muitas das vezes não tem pessoas, então, assim, tem alguma área mais específica que vocês veem, assim, como... Tem. Revenue é uma delas. A gente está com uma vaga, inclusive, de diretor de revenue, se tiver alguém ouvindo aí. Revenue, realmente. Então, assim, acho que você tem que gostar, assim como tudo na vida, né? Mas é uma área que realmente não tem. Hoje você até tem bastante profissionais de revenue, mas quando a gente fala de um produto Greenlight, por exemplo, não tem. Ou a gente vai, né, roubar de uma forma amigável de um outro hotel, ou a gente vai olhar para fora do estado, para fora do país, né? Então a gente está pensando, de repente, alguém conversando, aí a minha diretora me trouxe, Felipe, conversei com uma pessoa para pedir para você olhar para a Argentina, porque eles estão em crise, e é isso, né? Para vocês verem o quão difícil é um profissional super qualificado de revenue. A IB, a gente tem uma dificuldade muito grande com o supervisor de IB, por causa do inglês, né? Porque o supervisor tem que ter inglês, no mínimo ali para atender a mesa, conversar com a galera. Então, supervisor de IB, revenue, qualquer posição de revenue, acho que o resto é mais tranquilo, eu acho. Auditor noturno, às vezes é que é o recepcionista da madrugada. Capitão porteiro. Capitão porteiro. É o concierge que também tivemos aí. Estava no nosso episódio. O concierge mesmo, né? Porque é concierge, né? Que tem lá as chavinhas. Mano, tem várias vagas da Decledor. Muito bom. O nosso primeiro episódio, Fazendo Jabá, né? Foi justamente sobre conciergeria e revenue management. Não, vou assistir, de repente. Tem um banco de currículo aí que eu não tô sabendo. Muito bom. Mas Capitão Porteiro também. Foi uma luta. Foi. A gente importou quando traz para... Falem aí pra... Um cara que tava na Nova Zelândia. O que faz um Capitão Porteiro? O Capitão Porteiro, ele é um lobby ambassador, né? Ele é um embaixador do lobby, ele é aquele camarada que toma conta do lobby, né? Que olha os mensageiros, né? Ele é, vamos supor, você tá com uma fila de check-in muito grande, ele é o camarada que vai falar com todo mundo que tá na fila, vai saber alguma necessidade, vai falar sobre o hotel, se a pessoa tá muito cansada, senhora, a gente tem um sofá aqui, a gente tem um restaurante que você pode aguardar, pode tomar um café, né? Então ele é um embaixador do lobby, né? Ele toma conta do lobby, da entrada da pessoa até, né, com a mensageria, com os mensageiros até o check-in, né? E entre outras coisas, mas basicamente, bem cru é isso, ele é o dono do lobby. E aí foi difícil achar. Foi difícil. Ele veio da Nova Zelândia e um veio que eu já tinha trabalhado com ele. Mas é isso. E por último, então, já que estamos nos encaminhando para o fim, a gente sempre pede dicas de livros, filmes, séries, algo que vocês gostem, mas que também remeta a esse universo do nosso papo de hoje, né? Do RH na hotelaria. Então, deixem aí as dicas de vocês. Poxa, se lembrarem de algo. Tô pensando aqui em alguma coisa. Sobre hotelaria, tem algum filme com morte e sangue? Brincadeira. Mas, honestamente, não me vem nada agora na cabeça. Ou pode ser também algo assim, que você goste, que tenha sido importante para sua formação, ou que você viu ontem e achou demais, que todas as pessoas deveriam assistir. É um momento cultura do nosso programa. Gente, eu só assisto porcaria. Literalmente falando. Eu indicaria o podcast Mundo do Turismo. Boa! Palmas pra ele, gente. Muito boa. Acho que a gente fecha, porque eu não tô pensando em nada.
motel, inclusive. Eu pulo dessa, obrigada. Não vou seguir essa dica. Muito bom, gente. Bom, já que não temos nenhuma indicação, além do mundo do turismo, que inclusive vocês podem seguir nas principais plataformas aí e também no Instagram, a gente vai terminando o nosso 6º episódio, o nosso primeiro episódio da 2ª temporada de 2024. E foi muito, muito bom estar com vocês, Felipe, Diogo e Lucas, meu querido e fiel escudeiro. Valeu demais por toparem participar do nosso episódio. E, enfim, queria agradecer vocês dois demais pela presença, viu? A gente que agradece, obrigado pelo convite. E a gente vai ter mais parcerias aí. A gente vai falar sobre o programa de trainee. Muito bom. Você falou de deixar o e-mail. Quer deixar o e-mail para possíveis interessados em enviar currículo? O meu é Felipe, flpe.paiva@riot.com. O meu é diogo.bricio@riot.com. Soletra o Riot também, gente, para não gerar. HYATT. Mas a gente se prontifica a colocar na descrição lá do episódio também, tá? Bom, então é isso, né? Por falar nessas dicas, publicações, redes sociais, eu pergunto, né? Vocês já seguem a gente no Instagram, nosso perfil é @omundodoturismo. A gente aguarda vocês. A gente sempre publica lá cortes dos nossos programas, pedidos de perguntas para os nossos episódios. Então, interajam com a gente lá. Nós somos carentes e queremos o like de vocês. É o momento youtuber. É isso aí, o jabazinho. Bom, isso aí, Lucas, obrigada também. E a gente fica já com saudades, mas já seguindo aí, matando um pouco da saudade agora que a gente ficou tanto tempo, né, longe, afastados um do outro. Agora a gente vai seguir com temporada nova e o próximo episódio também vai ser demais. Aguardamos vocês, já estamos aqui na expectativa. Bom, obrigado mais uma vez, Felipe, Diogo. A gente que agradece. Milene, parceira, valeu demais. Mais uma. E então vamos fechando com a nossa ficha técnica. Esse podcast é uma realização do Audiolab da UERJ, com coordenação geral de Felipe Mostaro, edição de Ramon Lemes, direção, roteiro e produção de Milene Ferreira e Lucas Gamonal. A gente espera vocês no próximo episódio. Tchau. Obrigada, gente. É isso, gente.